beleza? Emi Lopes aqui, mais um episódio do nosso podcast Grupo de Risco, Vida de Tatuador. Mais uma vez estou aqui com meus amigos, o Renatão. Salve! O Bruno. Salve, galera, bom dia. E o Fernando. E aí, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia do tatuador, né? Aquele fatídico momento do orçamento e as loucuras que de vez em quando aparecem aí na nossa mão. E se rolar, a gente chega lá na fase da cicatrização para falar um pouquinho sobre não só o que fazer e o que não fazer, mas até onde vai a responsabilidade do tatuador nesse período. Fechou? Eu queria começar direto com o Bruno, que ele é o rei dos orçamentos aleatórios, de lugares de corpo aleatórios, assim. O que você vê, Brunão? Tipo, que os clientes têm, às vezes, um pouquinho de dificuldade na hora de explicar. Qual que é a maior dificuldade que você encontra? Entender o conceito por trás do que o cliente está pedindo, conseguir convencer o cliente a fazer um encaixe melhor no corpo, porque às vezes chega naquela loucura de eu quero fazer esse desenho aqui no meu dedo. Aqui na lateral do dedo, né? Qual que é o pior momento, assim? Tipo, a parte mais difícil dessa primeira pancada ali, desse primeiro encontro com o cliente? Bom, legal. Eu acho que de começo, assim, o que todo tatuador sofre, né? Geralmente é nesse primeiro contato com o cliente, a gente fala, pô, pra eu te passar um orçamento, me manda o tamanho, local, ideias, enfim, a gente manda todo o roteirinho certinho e aí a pessoa manda o clássico tamanho médio. Quero fazer no tamanho médio, ou então no tamanho da foto. Igual da foto. Igual da foto é o clássico. E, por exemplo, até pelas dúvidas dos alunos, né? A gente vê que a galera dá uma sofrida com isso. E o nosso conselho para eles é assim, pô, fica tranquilo, porque isso rola até com o cara que, tipo, tatua muito mais que nós, mais tempo, até com o cara mais experiente ao mais novato, os clientes vão ter essa dificuldade de interpretação, né? E aí o que rola? Muitas vezes no começo eu ficava, tipo, pô, meio bravão, meio chateado, falava, pô, o cliente não quer ajudar, não sei o quê. Mas aí você já fecha a porta, tá ligado? Você já fechou a porta na cara do cliente. Então eu falo, pô, mano, vamos supor, o cara me mandou um tamanho médio. Eu falo, mano, com todo respeito, eu não consigo saber o que é um tamanho médio. Se for tamanho médio, o preço é médio também, tá ligado? Então eu dou uma forma da pessoa me explicar, sei lá, que seja, eu quero nessa área e mando uma foto circulando a área no WhatsApp. Não precisa ser perfeito, assim, pegar a trena do pai para medir o tamanho da tatu, mas manda uma base pro tatuador saber, né? E o que é legal? A gente, como tatuador, tem esse papel meio que de educar o cliente. Sim, então, depois que você faz isso, ele nunca mais vai dar essa mancada nem com você, nem com outro tatuador, saca? Então, eu sei que, às vezes, o nosso primeiro contato é ficar meio puto, falar, porra, mandei uma pergunta tão simples e o cara não entendeu. Mas a gente vai, tipo, ter um jogo de cintura. Eu acho que esse jogo de cintura vai te ajudar até a fechar o trampo, sabe? Se o cara que é um cliente leigo, entre aspas, falar, pô, esse tatuador teve paciência de me explicar tudo isso só no orçamento, mano, vou fazer trampo com esse cara. Ele leva isso a sério, saca? Já dá aquela valorizada no Já trampo, dá aquela valorizada, né? O cliente já começa a te olhar com uma cara mais de profissional, né? Era isso que eu ia falar, muito foda. Que às vezes a galera, né, me pergunta muito de, pô, quando que a gente chega no nível profissional? E demora, tem várias fases. Mas uma das fases é começar a tratar o trampo do jeito profissional. Inclusive, isso foi uma pergunta que surgiu ontem na caixinha de perguntas, né? Eu não vou contar quem foi que fez a pergunta, mas vocês já sabem. Eu queria que o Fernando respondesse aí. Em que momento o tatuador se torna um tatuador profissional, Fernando? Eu acho que o trabalho da pessoa fala por si, né? O cara começa a trabalhar, começa a ter mais visibilidade, as pessoas começam a procurar, né? E basicamente, quando ele tem pelo menos um domínio técnico ali das premissas básicas, né? Se for levar para a parte técnica, né? Então é linha, sombra, cor, textura. Se o cara consegue dominar isso bem, não precisa saber fazer tudo na tatuagem, não é que o cara precisa fazer do realismo fine line, fazer black work, não é isso, né? Mas eu acho que acontece naturalmente, é uma identidade que aparece naturalmente, né? As pessoas começam a confiar mais no seu trabalho, começam a valorizar mais, você consegue cobrar um pouco mais, e dali naturalmente você vai encaixando, né? Se começa a pagar as contas, já dá para ter uma basezinha ali, pelo menos, né? Já virou profissional. Não cobrar só material, né? Esse tipo de coisa.
você começa a enxergar o mercado, que o mercado tá te enxergando, né? Em teoria, não existe, né? A profissão tatuador. Então. Em teoria não existe. Não tem um carimbo lá, Sim. agora você é profissional, né? Você saiu não do existe. estagiário pra analista júnior, né? Não tem muito Gostei, isso, vou né? começar. Uma promoção. Agora virei tatuador profissional nível 1. Virei tatuador júnior. Então, quando o seu trabalho começa a ser reconhecido ali, as pessoas começam a te procurar, acho que você mesmo vai sentindo, pô, acho que posso cobrar um pouco mais, acho que tá rolando. Aí você vai cobrando, vai vendo, vai medindo, né? Vai sentindo. Vai ali. sentindo, né? Uma coisa que vira e mexe me perguntam, né, é essa coisa do nossa, mas eu tô cobrando tão barato, eu tô cobrando abaixo da média e não tô tendo cliente. Como assim eu não tô tendo cliente? Aí entra naquela, né? É o que o Brunão falou, como que você se comporta com o seu cliente, como que você postura com o seu cliente, como que é o formato do seu atendimento. O Renato, ele tem feito uns atendimentos muito legais, assim, que, né, eu vejo os clientes saírem encantados, assim, os caras saem uau, porque tudo, esse fator uau, assim, eu acho que agrega o valor, né, no momento que o cara começa a tirar a grana da tatu para pagar as contas e faz é uma junção de várias peças, né, um orçamento bem feitinho, aquele bate-papo legal, com esse profissionalismo de entregar uma coisa bacana, de conseguir entregar, né, a base bem sólida ali da tatu, e esse atendimento no dia ali, né? Eu queria que o Renato falasse um pouquinho como que rola as sessões, como que ele enxerga esse atendimento no dia ali da tatu. Então, né, eu já começo a falar para a pessoa que vai ser uma experiência diferente. Assim, desde quando ela já me procura, eu já deixo bem claro ali que vai ser uma experiência diferente. Não sei onde que ela tatuou antes, mas eu sei que eu vou entregar uma experiência legal. Então já deixo isso muito claro para ela. Para quando eu bater valor, quando a gente bater as ideias, tudo tá muito alinhadinho, não tem problema com isso, sabe? Quando a gente chega aqui com o cliente, deixa ele mais à vontade possível. Claro que tem coisas que o cliente não tem como fazer, né? Que mais as partes técnicas da tatu, preparação, tudo mais. Mas eu dou muita autonomia para eles, muita mesmo. Colei decalque, vamos lá ver o que você acha, você mudaria alguma coisa. A arte está pronta, muitas vezes eu mostro a arte só no dia que a pessoa está aqui. A pessoa chega, vê a arte, mas se precisar mudar, eu sento com ela, mudo a arte se precisar. E assim, tem funcionado, sabe? Tem funcionado. Eu trago o cliente para um lado mais amigável, assim. Tipo, pô, você tá entrando num mercado, num estúdio de tatu, mas não é aquela trecheira que todo mundo geralmente conhecia das antigas, que era aquele estúdiozão brutão, que você não conseguia nem falar um oi direito pra galera. Ficava tímido, né? Então, eu faço, senta aí no sofá. Como que o AL fala? Clima hostil. Clima hostil, sabe? Deixar aquele clima linguiçado com o cliente. Não, que é um ciclo, né? Então. Tem desde a hora que o cara chama até o pós-tatu, né? Exato. E assim, tem que pensar que o cliente vai sofrer ali, né? Ele vai sentir dor. Então imagina você sentir dor e tá tendo uma experiência muito ruim. Você não consegue conversar com o seu tatuador, não consegue dar opinião sobre a arte. São coisas assim que, se acontecesse comigo, eu não ia querer voltar no estúdio, sabe? Eu tenho um cliente que uma vez ele falou pra mim, assim, né, no meio da sessão, a gente zoando e tal, e ele falou que tatu parecia um ritual satânico, assim, cara. Não sei nem se o YouTube vai deixar subir isso, mas parecia um ritual satânico. Você paga pro cara te marcar pro resto da vida e tirar sangue de você, meu. Aí eu fiquei, caraca, velho, é muito, muito insano isso, né? Tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também, é tirar uma selfie com a galera, tipo, no final do trampo, assim. Eu acho sensacional chamar assim, não, vem, chega aí, vamos tirar uma foto. Esse momento foi um momento único pra você, assim, pra gente que já tatua, né? Às vezes a gente não marca pra gente que nem marca pro cliente, né? Pô, o cliente chegou, vai ser um negócio que vai ter pra vida toda do Renato, do Rentes, da Amy, do Bruno, do Fernandão. Então, assim, eu sempre faço questão também, pô, terminar o tatu, vamos tirar uma selfie, é isso, é nóis. E aí, em algum momento eu mando essa foto pro cliente, eu posto. Faço algum agrado especial também, porque é importante a gente manter essa relação com o cliente até depois que a gente tatua ele, né? Senão, imagina, a gente tatua, faz a pessoa sofrer,
dá o trampo pro cara, mas depois abandona. Larga ele no mundão. Aí ele Mandando embora. Tinha um aluno aqui que eu lembro que no último voluntário dele, ele ficou horas lá fazendo. E quando ele terminou, o cara, legal, obrigado, gostei, pegou e foi embora. E o aluno ficou, como assim você foi embora, verdade. cara? Eu Você lembro lembra? disso. Ele não desapegava das tatus. Ele falou assim, ficava, foi como embora? assim? Você não me pagou nem um sushi, cara, você já foi Não embora. deu nem um abraço e você tá indo embora. Foi tipo, obrigado, cumprimentou assim e foi embora. E ele ficou, caramba, velho. Eu vejo bastante assim, tipo, o cliente querer mudar a arte, até aí normal, né? Tranquilo. Porque assim, eu acho que é meio que recorrer. O Brunão fala muito isso, né? E eu vejo assim, em grande volume a galera, especialmente que dá aula, que ensina tal, falando que se você teve uma ideia, a primeira ideia você pode jogar fora. Então, normalmente a gente esboça a primeira ideia para dar aquele start, né, na criatividade ali, mas normalmente não é aquilo que vai para a pele. E aí eu vejo, assim, não digo que é recorrente, mas eu vejo acontecer, né, com um número razoável de tatuadores, os caras ficarem meio ofendidos, assim, né? Quando o cliente fala, então, sei lá, não gostei disso daqui, dá para trocar, eu queria uma coisa mais nessa pegada. Assim. O Renato já tá dando risada aqui. Eu lembrei de uma tatu real. que eu fui fazer quando eu não era tatuador, que inclusive eu adoro essa tatu, só que assim, o atendimento foi horrível. É óbvio que eu não vou citar nomes nem nada do tipo, mas eu tinha mandado a referência, né, disso aqui, era tudo preto, era tudo preenchido. Chegou na hora, eu falei pro cara, tem como não ser preenchido de preto, não sei o quê. E eu tomei um puta do esculacho do tatuador porque eu mudei a arte em cima da hora. Sendo que era só não fazer o preto dentro, sabe? Tipo, Não era nada impossível de ser. Então, era só não pintar, pô. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateado na época, não quis voltar no cara justamente por conta do atendimento. Porque a qualidade do trabalho é bom. Eu vira e mexe, vejo lá, o cara faz um estampo legal, só que peca muito no atendimento, não sabe tratar o cliente e aí é foda. O Brunão é um cara extremamente técnico, né? Tipo, tudo que ele põe ali dentro da composição dele tem um motivo pra estar ali, né? Se tá ali é porque ele projetou, porque tem um motivo, tem uma razão pra ser daquela forma. E quando o cliente chega e fala assim, então, Brunão, você fez uma arte linda aqui, preto e branco, eu quero tudo colorido. Putz, pode crer. Isso é um outro caso que deixa os tatuadores meio em choque aí, né? Principalmente os estudantes iniciantes. Mas é o mesmo lance do orçamento. Não adianta, tipo, a gente se desesperar porque vai rolar. Vai a rolar. gente pedir alteração. E é normal, pensa, o cara tá pensando bem sobre uma coisa que vai ficar na pele dele pra sempre. Então até a gente tava comentando do ritual, né? Eu também acho que parece um puta Não ritual. parece? E o tatuador meio que tem que... É o cara que é o líder da cerimônia, mano. Ele que vai conduzir o ritual. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa, o cliente, no caso, está com alguma dúvida, não cabe a você, tipo, chegar esculachando o cara por nada. Você tem que, é o que eu falei, educar o cliente. Porque aí quando ele for em outro tatuador, ele não vai mais levar esse problema pro cara. É verdade. E aí você fala, putz, vamos supor, né, que acontece... Queria fazer colorido e me mandou a referência em preto e branco. Se me avisar antes, putz, tranquilo, a gente já combina antes. Por isso que entra no orçamento você perguntar, confirma com o cara, é colorido, é preto e branco, o que você gosta, o que você não gosta, para depois você mesmo não quebrar a cara, né? Aí vamos supor, chegou no dia, o cara quer mudar, a mesma sinceridade que ele tem que ter de falar com a gente, que, pô, não gostei, quero mudar, eu tenho que ter para ele de falar. Cara, talvez eu consiga mudar, mas então a gente não consegue fazer a tatu hoje, que é um caso que já aconteceu comigo. O cliente mudou bruscamente a ideia no dia. Falei, cara, não tem problema nenhum, a gente vai fazer do jeito que você quer. Só que hoje, então, eu não consigo, porque no caso era um trabalho bem grande pro braço, eu ia precisar redesenhar. No caso do colorido, tem alguns tatuadores que não precisam fazer a prévia no papel antes, né? O cara já tem na cabeça dele, então ele fala, mano, vamos mandar bala. Às vezes a gente faz mais pro cliente ver, né, do que pra gente, pro cliente dar aprovado. Então, assim, não adianta se desesperar, mas também deixar claro, né? Um outro caso que acontece muito é assim, eu até passei recentemente, o cliente querer colocar um detalhe que não vai ficar legal, ou que não vai encaixar no lugar, putz, aí entra a nossa mesma função, né? De, tipo, conduzir o ritual. Não vou chegar no cara e falar, pô, você tá viajando, querer colocar isso. Vai ficar uma porcaria. Você tem que falar, cara, ó, vai ficar uma porcaria isso aí, mas eu vou te explicar por quê, né? E eu vou dar um jeito de fazer diferente, mas ficar bom. E aí é outra abordagem, né? Você fala pro cara, ó, mano, puta, vou te falar a real, não vai ficar bom. O cara já vai pegar confiança em você porque você tá falando a verdade. Esse era um... Aí você chega e fala, ó, não vai ficar bom assim por causa disso, isso vai cicatrizar assim. Mas, se você quer fazer isso, a gente pode fazer em outro lugar. Ou então a gente pode fazer de tal jeito.
E aí o cara, ele também vai ser um 50-50. Ele vai ter as partes que ele vai ceder, a gente como tatuador, dentro do que é possível fazer como tatu, vamos ceder. Aí chegou nesse meio termo, putz, sai os dois felizes pra casa. Tá ligado? É isso aí. Essa tomada de decisão era uma coisa que quando eu era aprendiz eu tinha muita dificuldade. Ser sincero pro cliente, falar, não vai dar certo isso. Muitas vezes assim, eu ficava acanhado, com medo de falar, de perder o cliente, de ser mal compreendido. De ser mal compreendido, e aí exatamente. acabava fazendo um trabalho que não ficava assim com resultado tão legal por conta de tomada de decisão, sabe? Escolhi uma arte que o cliente trouxe, as ideias não batiam, não eram legais, não iam ornar tanto ali no corpo, mas você acaba fazendo com medo de que isso possa trazer algum resultado negativo, se você ser sincero. Acho que um dos pontos da pergunta, né, de ser tatuador profissional é você também saber tomar decisão, sabe? Tipo, Exatamente. aqui não vai rolar e por conta disso. Acho que é um fator muito importante pro tatuador. Tem que partir do ponto sempre que o cliente é leigo, né? Sim. Tem que considerar isso daí. Porque se você vai comprar, sei lá, vai comprar um carro com cara de confiança, eu vou customizar um carro, sei lá. Eu quero fazer assim, igual tá aqui, ó. Aí o cara fala pra você, não dá. Aí você fala, pô, se o cara tá falando que não dá, se eu procurei o cara é porque eu confio no trabalho do cara, né? Então eu parto dessa ideia também. Se o cliente te procura, ele tá confiando em você, ele tá entregando a pele dele de forma permanente. Tipo, não é igual a gente zoa, né? A tatuagem de chiclete que cola, o cara esfrega uma bucha e sai. Vai ficar para sempre. Então, esse intermediário ali que o Bruno mencionou, né? De conversar, de 50-50 e tudo mais, eu acho fantástico. Eu pratico isso, assim, o tempo todo, há muito tempo. Teve, inclusive, né? Vou até mandar um beijo pra Laís. A Laís, há muitos anos atrás, ela me procurou para fazer uma cobertura, cara, que tá fixada lá no meu perfil, porque eu morro de orgulho desse trabalho. E eu virei na cara dela e falei, Laís, não consigo, cara. Não consigo. Não sei como que eu vou fazer pra cobrir isso daí. 8 anos, mano. E passou, né? Passou. Eu esqueci daquilo. Ela com certeza não, porque, né? Como tava Porque era nela, dia, né? Porque era nela. E aí, quando ela me procurou de novo, queria mexer, será que dá? Quando eu olhei, eu falei, putz, agora eu tenho condições de fazer. Eu fui e fiz e realmente ficou um trabalho bem legal. Mas essa coisa de dizer pro cliente, olha, não sei fazer. Né? Olha, não sei fazer, mas tem um cara aqui que trabalha comigo que vai arrepiar, vai mandar muito. Tem tatuador que acha que isso vai fazer ele perder o cliente. Na verdade, vai fazer esse cliente procurar ele, não importa em qual situação. Né? Então vamos supor, eu quero fazer um preto e branco fodão. Cara, não vou conseguir chegar nesse resultado que você quer, mas olha, o Brunão trabalha aqui comigo, ele vai arrepiar. Emi, posso fazer com o cara tranquilo? Pode fazer. Essa sua palavra do pode ir lá, pode fazer, eu acho que também faz o cliente te ver de uma forma diferente, né? Com certeza. O cliente te olha e fala, caramba, a pessoa tá botando dela na reta para que eu saia com um trabalho mais legal. Então isso eu acho bem legal. E é curioso também, né? Porque vez ou outra aparece uns lugares de corpo, assim, que nem sempre a gente tá disposto a tatuar. Né? Eu, por exemplo, eu já tatuei genitais masculinos e femininos, mas hoje em dia eu não faço mais, né? Se algum de vocês fizer, por favor, se apresente. Porque toda semana eu recebo ali no meu inbox. Mas tem uns lugares bem diferentes, assim, e tem tatuador que fala, isso aqui eu não tatuo, aquilo ali eu não tatuo, esse lugar do corpo aqui eu acho que, né, enfim, cada um acaba tendo seus motivos. O Brunão, de novo, é o cara das histórias muito loucas, e ele recebe uns orçamentos muito legais, assim, e muito específicos, muito pontuais, né, Brunão? Sim, pô, então a gente tava me comentando principalmente no começo, não gostava de dizer não para alguns trampos, né? Que até volta no assunto que a gente estava falando, de saber quando dizer não. No começo é normal que a gente não vai ter tanto bom senso, vai tropeçar mais. Então, até uma dica, né, pra galera que tá ouvindo é, no começo não roda lisinho igual a gente tá falando agora. É Lógico verdade. que você vai bater cabeça pra caramba, vai, tipo, fazer umas cagadas. Não roda lisinha. E nessa pegada eu, tipo, nunca queria recusar trampo, né? Então, muitas vezes o que os outros estúdios não curtiam fazer e recusavam, caíam na minha mão. Por exemplo, virilha, né? Começou mais assim. Então, às vezes, não queriam fazer uma tatu na virilha, que nem chegava a ser no genital, né? Só na região ali próxima, ou na bunda, que eu tava comentando, já tatuei muita bunda. Porque, justamente, às vezes o cara falava, pô, procurei o tatuador, ninguém se anima em fazer. E eu falava, mano, vamos nessa. Né? E aí foi escalando isso. Então, por exemplo, costela é um lugar que
Uma das minhas primeiras tatuas que eu fiz cagada na vida, eu vou trazer a foto aí pra gente ver, foi na costela. Então deu uma balada no psicológico, né? Fiquei um tempinho sem querer fazer costela. E aí depois que você vai pegando confiança de fazer uns lugares mais legal, né? Então, por exemplo, uma virilha é um pouco mais difícil de tatuar do que um antebraço, por toda a situação. Só que aí você vai pegando experiência com isso. E aí se você conseguiu mandar bem naquele trampinho, o próximo no antebraço já vai estar mais fácil. Mais e assim fácil, vai indo, né? Exatamente. E, por exemplo, aí passei pra mão. Mão era um lugar que eu comecei a curtir, tatuar dedo, lidar com o fato de às vezes não cicatrizar do jeito que a gente quer. Pô, é culpa minha, é culpa do cliente. E aí você vai, tipo, sendo obrigado a se aprimorar, né? E aí fui escalando e, por exemplo, hoje o que eu gosto muito de fazer é o pescocinho clássico. Cara, eu acho isso Pescoço, surreal. então às vezes a galera me procura já com os lugares mais tenebrosos, assim, joelho, atrás da coxa, pé. Mas principalmente pescoço, assim, e eu gosto muito, então a galera já percebe também que eu curto fazer e vem trazendo esse tipo de trampo pra mim, né? Tanto pelo encaixe, assim, quanto pelo o quanto ele fica exposto, o quanto ele permite a gente brincar. E, putz, eu tô adorando, pra falar a real, né? Acaba que a gente ganha dos dois lados, porque às vezes é um trampo que alguns tatuadores vão recusar, você vai ganhar portfólio, você vai estar recebendo o seu, né? Lógico que a gente tem que estar apto a topar o desafio, mas pra mim é uma situação que todo mundo sai ganhando, sabe? É aquela situação que o cliente se dá bem, porque ele pegou um profissional que curte fazer aquela área do corpo, né? Que sabe o que tá fazendo, que já tem até um histórico, né? Pra saber o que pode dar errado ali. E Isso. é um portfólio que é o nicho do nicho, né? Então, assim, o nicho é tatu. O cara que gosta muito de tatuar pescoço, ele tem aquele nichozinho menor ali, né? Porque não é todo cliente que vai querer fazer uma tatu no pescoço, né? Exatamente. Num tamanho expressivo, assim, num tamanho legal. Eu acho fantástico, assim, eu acho demais. Eu tenho terror de barriga, cara. Eu barriga acho, é foda. assim, quando eu tava bem no começo, eu tive uma experiência horrorosa, assim, mas também, né, cara? Porra, eu acho que todo tatuador, em algum momento da carreira, vai fazer um dragão. Ponto. Meu Deus do céu, velho. Não tem como fugir, uma hora ele te encontra. Exatamente. E no começo é aquela história, você não quer falar não. Primeiro porque você precisa da grana, segundo porque não importa o que, você quer tatuar, né? Pelo menos eu pensava assim. E aí eu tive uma experiência horrorosa, cara, com um dragão gigantesco na barriga de um cara. E, eu não conseguia tatuar, tipo, eu não conseguia fazer, o cara pulava, gritava, chutava, gemia, e aquilo ficou na minha cabeça. E aquilo ficou muito na minha cabeça, tanto que assim, hoje em dia, a pessoa fala que é na barriga, normalmente eu dou uma estendida a mais, porque eu sei que vai ser mais dolorido, né, eu já vou com essa consciência. Fiquei também um tempão sem criar coragem, né, de mexer, mas hoje em dia eu encaro. Só o dragão que eu não volto a encarar. Agora quem encara os dragões é o Fernando. Fernando ali é o cara, velho. É bom assim, porque tem umas coisas também que o cliente vê na internet e ele quer fazer igual. E a gente, como profissional, sabe que muita coisa que está lá não funciona. Porque o que está muito filtro, muita edição, acabou de fazer, sabe que não vai funcionar no futuro, né? E aí ele vem com aquela expectativa. Às vezes é melhor você já quebrar a expectativa dele. É pro bem dele, né, que a gente costuma falar. Ele dá aquela desanimada, tal, não, mas eu vi, o cara falou que dá, não sei o quê. E às vezes é melhor já tirar um pouco dos vícios que o cliente tem para lá na frente ele não falou, bem que o cara me falou, né? Então a gente tenta trabalhar isso da melhor maneira possível, mostrar o que funciona, o que não funciona, o local do corpo, porque às vezes o desenho é perfeito, mas para aquela região não encaixa, né? Encaixa. É fazer rosto ao contrário no braço, virado para trás, algumas coisas simples assim. Ah, mas eu quero virado para trás. Cara, não funciona, distorce o desenho, né? A anatomia humana, o braço da gente, ele já tem uma curvatura fechando para dentro, o rosto precisa ser virado para frente, né? Esse tipo de coisa parece boba. E ele vê lá, não, mas eu vi, eu achei muito louco, tal. E tem que tentar convencer, né? Tirar vício de tatuar dedo, lateral da mão, Lateral do dedo, mano. Lateral fazer do um dedo, fake line no né? lateral do dedo é de matar. Putz. Já vou esconder na minha. Eu já vou escondendo. Fazer um Dependendo do que for, assim, dedo eu faço. Algo, se for um desenho muito simples, eu faço. Já explico como que vai ficar no futuro. E se a pessoa quer fazer, tranquilo. Mas eu já mostro algumas fotos, ó, isso aqui ó, não vai ficar assim, isso aqui que você está vendo na internet não tem como, né? E aí se o cliente topar, entender o resultado que vai acontecer, a gente faz. Se não... Agora se ele ficar naquela expectativa de vou voltar para retocar, vou voltar que não ficou igual, a gente já
Exato. Nem se for o mesmo tatuador fazendo a mesma tatu em 2, 3, 4, 5 pessoas, nem assim fica exatamente igual. Não fica. Né? Exatamente. Ainda bem que a gente não é uma impressora, né? Uma máquina de reprodução. Então, essas diferenças que vão tornando, né? Tipo, um negócio único, assim. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu acho muito louco, às vezes... eu acompanho bastante perfil, né? Eu vejo bastante perfil de fora e tal. E eu vejo que, às vezes, os caras dão uma passada de mão, assim, no contraste da foto. Né? O cara edita muita foto, ele pega um trabalho sombreado que tá bonito, tá bem feito, tá com tudo no lugar, e aí ele chuta o contraste lá na lua, bota um fundão preto pra parecer que a tatu tá pulando mais pra frente, e quando cicatriza não vai ficar daquele jeito, né, gente? Você não vai andar com fundo preto atrás de você. Com as luzes apagadas do estúdio Eu, e a luz particularmente, assim, polarizada. eu gosto de ver muita tatu velha. Principalmente quando ela vai envelhecendo, que ela não tá aquela perfeição lá do começo, mas eu gosto de acompanhar o envelhecimento de tatu. Então, às vezes eu vejo tatuagens antigas que falam, pô, pra esse período de tempo, ela tá ótima, né? Então, eu gosto muito de ver isso, né? E acompanhar tal. Esse negócio que você falou de dragão, de cliente, pô, já recebi muita coisa assim, queria fazer um dragão enrolado na perna, né? Nossa, isso era muito comum. Eu falo, cara, apesar de dragão não existir, mas o movimento natural do bicho não é enrolado igual um parafuso, né? Não é igual cobra, né? Que dá Nem uma... a cobra ela é espiralzinha, assim. Você pode ver que ela... Fora que ela prende alguma coisa que ela gira, né? Mas ela tem uma quebra, um movimento e tal. Eu falei, vamos fazer assim. Não, mas eu quero ele enrolado na perna. Aí tem que tentar tirar um pouco. Falar, esteticamente não é bom, mostra outras coisas e tal, né? Mas faz parte do processo, né? Isso daí, se casar aquele... Não, afinal de contas, a tatu é do cliente, né? Para ele tem que ter uma satisfação também, né? Então, se equilibrar, né? Tiver um pouco de equilíbrio, pro tatuador e pro cliente fica perfeito, né? Às vezes eu falo que a nossa profissão é muito parecida com a galera que faz programa, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Porque assim, por mais que a gente tenha aquele ego, né? Ego nem sempre é uma coisa ruim, mas a gente tem aquele ego de artista. A gente quer ver a nossa arte ali na outra pessoa, a gente quer ver a pessoa, né, tirando foto na praia com a tatu cicatrizada, hein? Pelo amor de Deus. Tirando foto com a tatu bonita, a gente quer acompanhar. Então, esse ego, né? Às vezes fica difícil a gente macerar e atender exclusivamente o que o cliente quer. Eu vejo que às vezes tem cliente que quer fazer uma coisa que está totalmente fora de posição, não aceita alteração, que é uma cópia muito fiel da internet. Como que você consegue manipular esses clientes para eles fazerem uma escolha melhor, que fique uma coisa mais exclusiva e que a longo prazo ainda fique bom, mesmo que você tenha que passar por cima do ego, assim, de artista? Então, eu começo eliminando o que pode dar errado, né? Muitas vezes vem a arte da foto angulada, de alguém que fez, sabe, tipo... E aí eu já falo, ó, não tem como a gente reproduzir essa arte no seu corpo. Tem que criar uma nova, uma pra você, sabe? Pego o braço do cliente e mostro pra ele que realmente, quais são as vantagens de você ter uma arte exclusiva e de você ter aquela cópia da internet, aquela cópia do trampo que já existe, né? E buscando a minha linha de trabalho. Por exemplo, eu gosto bastante de trabalhar com traços, e aí vem um cara querendo fazer uma rosa mais sombreada, sabe? Aquela rosona realista não é a minha pegada de trampo. Então, no primeiro ponto, eu já vejo se é uma coisa que eu faço. Eu faço aquilo, dá para eu encarar? Se dá, aí eu começo tirando os erros. Ó, a foto da internet, não tem como. Vamos criar uma só para você. Imagina, você vai na padaria comprar um pão, e aí o cara que tá na fila com você tem o mesmo trampo que você investiu uma grana, que você sentiu dor. Então, assim, a gente tem que explicar essas situações para eles, né? Explicar por que não daria certo e chegar com ele junto na ideia, bem que o Fê disse. A tatu é do cliente, sabe? É um meio a meio nosso e dele, então a gente tem que mostrar para ele que não dá certo e pegar as ideias dele e tentar transformar aquilo em algo razoável. Eu sempre vou fazendo rascunhos, mando um rascunho para ele e falo, ó, dessas aqui, o que você achou melhor? Essa aqui tá mais parecida com a sua referência, essa aqui eu já consegui fugir um pouco mais, e aí a gente vai encontrando um norte aí. Acho que desde o ponto de conseguir tomar a decisão de falar, não sei fazer isso, ou não vou entregar esse resultado, né, e passar para outras pessoas, e até pela bagagem que eu adquiri com o passar do tempo, né,
estudei desenho com o Brunão, então hoje em dia eu consigo entregar um desenho com uma qualidade melhor para o cliente, sabe? Isso também ajuda a mudar esse caminho aí dessa arte que o cliente está trazendo, do que não encaixa no meu trabalho. A minha qualidade técnica de tatu também, conhecimento de que uma certa agulha, com o passar do tempo, não vai ficar legal aquele traço. Quer fazer uma escritinha, tem que estar ciente de que, pô, a gente vive num país tropical, você vai tomar sol ali naquela tatuagem, você vai pra praia, sabe? Pode acontecer muitas coisas que podem interferir no resultado final da tatu, né? Resultado final que eu quero dizer é, tipo, com o passar dos anos, sabe? Como que essa tatu vai ficar? E aí, eu acho que é muito disso, essa tomada de decisão e conseguir falar com o cliente também, sabe? Isso da tomada de decisão, eu acho que na posição do tatuador, né, não envolve só essa parte do desenho, do encaixe, da orientação. Os materiais que a gente usa, as agulhas que a gente escolhe, as tintas, equipamentos também, tudo isso acaba entrando num rol ali de tomadas de decisão que vão sim influenciar lá a longo prazo. É claro que o tatuador não tem como tatuar e garantir para o cliente que ele vai parar de envelhecer, ele não vai. Mas talvez o paliativo disso seja uma tomada de decisão ali nos equipamentos, nos materiais, na agulha, na forma de aplicar, mais consciente para que aquele trabalho dure com uma qualidade melhor por mais tempo, né? Uma coisa que eu reparei nas minhas até, assim, eu tenho umas tatus bem velhas, né? Bem velhas. E é normal, cara, o traço vai dilatar com o passar do tempo, o pigmento vai desbotar, o preto cinza vai ficar mais acinzentado, né? O preto não vai ficar aquele pretão lindo, chapado, parecendo de uma borracha, né? De um pneu de caminhão. Com o tempo, a tendência é que vá perdendo um pouquinho desse pigmento, né? E eu vejo que, foi o que o Fernando mencionou, a galera vê na internet e eles querem que fique aquilo ali para sempre. E de repente todo mundo esquece que vai envelhecer, o tempo vai passar. Se qualquer coisa der errado nesse processo, nessa lista, né, de tomadas de decisão, lá no final das contas, o cliente vai ficar com uma tatu que vai envelhecer mais rápido, que não vai estar com uma qualidade legal, que não vai ficar bonita, né, interessante a longo prazo. Então, tem uns detalhezinhos assim que o cliente ele não vê, mas a gente acaba tendo que tomar um monte de decisões antes mesmo de passar o valor pro cara, né? Antes mesmo de dizer, olha, legal, você gostou da arte, você gostou da ideia, ou um trabalho, né, nesse tamanho que você está me pedindo aí, eu cobro em média tanto, vamos ver a arte, vamos desenrolar. O que além dessas decisões todas, desses equipamentos e tudo mais que a gente acaba usando, o que mais influencia no valor do trabalho de vocês? Além do tempo que vai ser demorado, da extensão do projeto, sei lá, o lugar do corpo influencia. O tamanho da pessoa, né? Porque, poxa, já aconteceu comigo de pegar um projeto de bíceps que o decalque cabia na minha mão. Porque a menina, eu sou grande, né? Mas a menina era tão pititiquinha que o decalque do bíceps inteiro dela cabia na minha mão. Então, né, que tipo de outros elementos vai alterando o valor final de vocês, né? E como que vocês põem isso na régua, assim? Como que vocês falam, não, para esse trabalho aqui eu vou ter que alterar isso, isso e isso, por isso, isso e isso. Esse daqui eu vou ter que mudar, esse aqui dá para cobrar menos, esse mais. Como que você faz essa avaliação ali, levando em conta o lugar do corpo, né? Uma vez que definiu o projeto, Fernando? Bom, eu precifico, né? Primeiro, pergunta o que a pessoa quer, tal, tem que identificar. Tamanho assim, não conta tanto, eu conto mais o tempo que eu vou levar, né? O tempo desde a criação da arte até a entrega final, né? Então, eu vejo com a pessoa, tento, conforme o tamanho eu já estimulo um tempo na minha cabeça ali, que eu acho que eu vou gastar. E quando você erra, você calcula, sei lá, 10 horas e você leva 15. Não, faz parte, cobro 10. Não tem problema, não. Assume o BO, né? Não, lógico, não tem problema nenhum. Isso daí faz parte, vai acontecer. Hoje em dia eu consigo definir bem, assim, chego muito próximo do que eu faço de estimativa. Se é colorido e sombreado faz diferença, faz muita diferença, na verdade, né? Às vezes um desenho sombreado leva 2 sessões, um colorido bate 4, 5, dependendo do que for. A aplicação de cor é diferente, é uma camada a mais, vamos dizer assim, né, de trabalho, então isso conta muito, o local do corpo conta muito, porque às vezes o desenho é pequeno, porém o lugar do corpo é tão complexo que
precisa tatuar mais devagar, né? Uma coisa que não acontece, que as pessoas têm na cabeça, que acha que o tatuador fica enrolando pra... Nossa, sim. Tipo, pra cobrar mais sessões. Isso daí dificilmente existe, eu posso dizer, porque... A pessoa mais interessada em terminar logo é o próprio tatuador. As pessoas acham que se tem tatuador que trabalha devagar é porque é o método do cara, tá? Tem tatuador que trabalha mais rápido, é o método da pessoa, é a maneira que ele encontrou para te entregar algo que ele prometeu, né? Então acho que uma coisa que não... Eu pelo menos eu não abro mão, assim, quando o cliente tenta impor muito, eu falo assim, não, o método é meu. O resultado para eu te entregar o que você quer, você não vai mexer no meu método, né? Sim. Isso daí tem que... Porque o cara fala, eu quero fazer tudo em uma sessão. Não dá. Agora eu vou cutucar a onça, né? O fechamento de costas em 2 horas. Então... Complicado, cara. É o método... É o método que eles dizem que entregam, né? E eu não tô aqui pra criticar, não. Se eles dizem que entregam e criam uma expectativa de entrega boa e o cliente sai satisfeito, né? Se quem paga tá de acordo com a qualidade final... Quem vai falar se tá ruim ou não, depois vai ser o cliente. Eu tenho uma teoria que é assim, né? Mas é da maneira que eu vejo, não é nenhuma crítica. Na tatu eu penso assim, é igual fazer bolo, né? Você pode colocar 200 confeiteiros lá, o mesmo para fazer um bolo. O bolo vai precisar de meia hora dentro do forno lá. Não adianta, pode botar 200 cara para fazer o bolo. Vai precisar de 30, 40 minutos dentro do forno. Então tem partes do processo da tatu que você não tem como acelerar, né? Algumas outras coisas dá para acelerar, né? Uhum. Fazer em 2, claro. Agiliza, claro. Mas tem partes que não dá, né? Então, eu gosto de fazer do meu método. Eu até acho que eu tatuo relativamente rápido, mas tem situações que tem que tatuar devagar, né? Às vezes demora mais para fazer o freehand ou colar um decalque do que a própria tatu, né? Uhum. Pelo local ser muito complexo, né? Essa coisa de dividir em sessão, assim, claro que tem coisas relativamente grandes que dá pra fazer de uma vez só, né? Mas pelo menos, eu conto muito com a cicatrização, né? Eu gosto de ver um parcial ali cicatrizado, como aquele organismo reagiu, como cicatrizou, como que foi aquele processo, para numa segunda ou eventualmente até numa terceira eu poder deixar ainda melhor, né? Dá para fazer tudo de uma vez? Dá, claro que dá. Mas se der para fazer em 2, a gente vai ter uma qualidade maior. Se der para fazer em 3, é sempre uma camada a mais de qualidade que vai entrando ali, né? Tem trabalhos que não precisa de tudo isso, é claro. Você consegue entregar um negócio muito legal, muito rápido, né? Ou tem tatuadores que gostam, né, de ficar muitas horas, tipo 12 horas tatuando de uma vez. Eu tenho um problema que depois da 6ª, 7ª hora, a qualidade começa a cair, cara. Eu já vi fechamento de costa, assim, 3 caras fazendo ao mesmo tempo, que eu sei que o resultado ficou excelente, assim, né? Porque eu conheço a qualidade do trabalho lá dos caras que estavam fazendo e tal, né? Eu não tenho a menor dúvida que ficou excelente, né? Uhum. Mas, assim, esse negócio de tatu de 2 horas e tal, precisa ver o resultado lá na frente, né? Se ficar bom, beleza, tal, né? Não tô aqui para criticar ninguém, não. Mas o que você falou é verdade, é bom acompanhar, né? Não criar uma expectativa muito grande no cliente, lá na frente ele se frustrar, né? Sim. Não, eu tô aqui para criticar, sim. Eu vou meter o pau em todo mundo. Essa situação de meter um monte de filtro nas fotos, meter um monte de disfarce, é perigoso justamente porque o cliente vai chegar lá com a expectativa que vai ficar daquele jeito. Você mete uma correção ali de não sei o que, um contraste, uma saturação, o cliente vai querer que a tatu com 10 anos fique daquele jeito. Uma coisa que eu vejo que é muito recorrente, assim, é o tatuador definitivamente não saber fazer a foto do trabalho. Então ele fez um orçamento legal, chegou num desenho, né, que todo mundo ficou feliz, ele, o cliente, aí foi pro estúdio, fez a tatu, uau, que trabalho legal. Aí chega na hora da foto, o cara caga. E aí existe essa lenda, essa coisa de que, não, vou usar um filtro PCR aqui, né, que é o filtro de... Fotógrafo, me ajuda aí, é o filtro de...
Como que é o nome daquele filtro que bloqueia a luz? A lente polarizada? Isso, a A polarizada. famosa. Usa lá na luz, usa lá na câmera, achando que isso vai, né? Uau, nem sempre. Se a tatu não estiver muito boa, o filtro não vai resolver. Exatamente. Se a tatu tiver mais ou menos, o filtro vai entregar ainda mais. Então, assim, precisa ser um combo. O cara conseguir fazer um trabalho bacana e tirar foto de uma forma legal. Eu, pessoalmente, sou totalmente contra esses filtros. Eu acho que tem que ser com o mínimo de edição possível. Então, assim, fez a foto, o fundo aqui ficou meio estranho. Legal, edita lá, dá uma desfocada no fundo. Você já vai ter... O foco é a tatu, não é o fundo, né? Vou fazer aqui uma foto super elaborada. Pô, é válido. Mas o foco tem que ser na tatu do jeitinho que ela saiu do estúdio. Eu tenho esse pensamento pra mim, né? E eu consumo muito o trabalho de pessoas que seguem mais ou menos essa linha. De fazer a tatu e tirar a foto do jeito que ela realmente saiu. Ficou um pouco vermelho a pele? Tudo bem, cara. É um procedimento que tá ferindo, né? Tá machucando, faz parte. E às vezes eu vejo que a galera se empolga, assim, e mete um monte de filtro no Instagram, e pega um Reels, e faz um monte de transição. Você para pra assistir, você não consegue ver, porque tem um monte de coisa passando na sua cara. Exatamente. Né? Isso eu vejo como como uma barreira a mais para conquistar o cliente. Por exemplo, eu também sofri muito com esse lance de foto, já fiz muita cagada quando o assunto é foto, mas a gente entende que hoje em dia é um pouquinho mais fácil de se resolver, porque hoje em dia, tipo, a maioria do pessoal vai com o próprio celular conseguir tirar uma foto de qualidade, tipo, altíssima, editar, então não tem muita desculpa nesse sentido. Entrou no meu perfil, o que eu quero que a galera veja? Os trampos que eu faço. Então, os estilos que eu mais faço, que no caso é um mais sombreado, black and gray, e alguma coisa mais voltada para os meus autorais, mais neutrad, né? Às vezes pode nem ser um neutrad mais classicão assim, mas tem essa referência. Então eu vou levando os próprios trampos ali que estão postados a quem vê ser levado a consumir isso. Entender que é isso que eu faço, que, por exemplo, me procura por isso, né? Então é até uma dúvida comum, que a gente sempre ouve dos clientes: e a minha foto no seu feed, cadê? Mas e aí eu explico hoje, eu às vezes posto no Stories um pouquinho de tudo que eu faço, mas no geral, se não conversa muito com os estilos que eu tô fazendo, eu evito postar lá. E não é porque aquela tatu valeu menos ou menosprezar o cliente, mas é para que, por exemplo, né, eu não faço tanto escritas mais delicadas ou fine line. Eventualmente eu faço, se me procurar eu faço com o maior prazer, mas não é o que eu divulgo pra galera vir atrás de mim, né? Então acho que você, além das fotos ter toda essa questão técnica e tal, você já vai editando o rumo que você tá querendo levar, até pelo estilo. Então, por exemplo, tentar um fundo às vezes mais neutro, nem precisa ser padronizado, né? Se puder, melhor ainda, mas nem precisa. Mas você vai criando uma estética, uma identidade visual, e a galera vai olhando e falando: pô, esse trabalho é do Bruno, é da Amy, ou é do Fê, e assim vai, né? E eu acho que é uma coisa que eu pecava muito no começo, de tipo, cada trampo ser em um lugar diferente, uma coisa diferente, um tema diferente. E principalmente hoje, como tem esse lance de criar muito reels e muita facilidade de colocar filtro, não sei o quê, às vezes a galera acredita que tá melhorando o trampo, mas você tá tirando as características de tatu dela, né? Pra mim, a maior agonia é olhar aquelas fotos com lente polarizada e que parece um plástico a tatu. Não tem cara de tatu, né? Foi assim que eu fiz a foto do Mago Beicinho. A lente polarizada das antigas. Agora é o que a gente tava falando. Analógica. Tem tatuador que é experiente, usa a lente polarizada e realça ainda mais o trampo que já tá bom. Aí não tem problema nenhum. Tipo, a gente não é contra a lente polarizada, a gente é contra, tipo, fake, né? a maluquice, exatamente. Completar pegar um ponto que o Brunão falou, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, sabe? Porque às vezes a galera quer brincar com alguma estética diferente, quer fazer alguma coisa, só que posta isso no feed, e o feed é a porta de entrada que o cliente vai ter, e aí não fica legal. Foge da tatu, pega um fundo que tem muita informação, vai tirar o olhar da tatu, né? Então é uma linha muito tênue entre você fazer uma jogadinha ali legal, brincar um pouco no Stories para gerar uma conexão, e você tacar tudo no feed e ficar tudo bagunçado. Acho que tem que pensar muito nesse quesito aí de como que o cliente vai ver a sua casa. Vai estar organizado ou vai estar uma bagunça, sabe?
Eu acho muito bonitinho o feed do Rei, porque ele é extremamente organizadinho, assim, né? O Rei, ele não preza o volume de postagens, ele preza a estética do feed ali. Então é quase um cartão de visita. Você entra no perfil do Renato, você olha assim, ele tem toda uma harmonia ali por trás. Aí você entra no meu, tá tudo de perna pro ar, porque é assim que minha cabeça funciona, né? É tudo E virado é do justamente avesso. isso, porque assim, o cliente ele também tem que saber quem que vai ser, né? Como que é a pessoa, quem que vai ser, como vai ser, e isso fala um pouco da gente, né? Você entregar, que nem eu entregar o feed da maneira que eu entrego, a pessoa vai chegar lá, vai ver, vai conseguir entender um pouco de mim. A mesma coisa da Amy, vai entender um pouco dela, vai entender um pouco do Bruno, e é importante cada um ter o seu jeito por conta disso. Assim, é o que o Brunão falou, né? Eu acho muito legal a coisa de organizar, de deixar bonitinho. Eu acho que, assim, acima de qualquer padrão, né? Ai, nossa, tudo tem que ter a mesma cor, acima de qualquer padrão, tem que conversar com quem você é. Então, quem é você? O Brunão é o cara do Black and Grey, é o cara do Neutrad, é o tatuador que não curte ficar mostrando muita cara lá no feed. Beleza, ele vai aparecer vez ou outra, vai estar lá os trabalhos dele. Isso conversa com a personalidade do Bruno. E o cliente, eu pelo menos sinto muito isso. Eu não sei se eu tomo liberdade demais com os meus clientes, né, e vice-versa, mas eu sinto muito isso, assim, que quando você estrutura de uma forma que o seu feed não conversa com o padrão que, agora tá na moda XYZ. Quando o seu feed conversa com você, você atrai clientes muito parecidos com você. E aí fica muito mais fácil você guiar eles nesse processo. Olha, isso daqui, poxa, recentemente até eu recebi uma cliente assim que, gente, não tem o que fazer. A gente tem preconceitos das pessoas. No momento que a gente encontra com a pessoa pela primeira vez na vida, você cria uma imagem ali de quem é aquela pessoa. E aí chegou uma cliente toda fofinha, toda meiga. Eu queria fazer uma Pantera do Metallica. Eu, o quê? Caraca, cara, como assim? Por essa eu não esperava. Top. E é muito legal isso, porque ainda conversa ali, né? É o tipo de cliente que eu quero atrair. É o cliente que ainda tá conversando ali comigo, que tá relacionado com o que eu escuto, com o que eu posto, que dá risada das besteiras que eu dou risada. Então, esse tipo de posicionamento, assim, de você mostrar quem é você, né? Ali no feed, vai atrair naturalmente clientes parecidos. Pra galera que tá começando, que, né, quer postar tudo o tempo todo e tudo mais, qualidade é melhor que quantidade. Então é melhor que você tenha menos posts lá no feed, né? Que todo cliente que entrar vai olhar pelo menos os últimos 10, 12 ali. E aí você mostra a sua rotina no story, dá aquela zoada no story. A gente tem um ex-aluno, né? Como que é o nome dele? Que posta os... Que é o Salve Família. Matheus, salve Matheus. Salve. O aquário tá ficando top, hein, mano? O aquário tá ficando legal. O Fernando não chegou a conhecer o Matheus, né? Não chegou. O Matheus é uma figura. Ele entra lá, eu só vejo o dedinho balançando assim nos stories dele, salve família. E ele posta a rotina dele ali no story, assim, de uma forma super engraçada. De vez em quando ele de chinelo, dando rolê, umas coisas super engraçadas. Dando rolê de madrugada com o cachorro dele, mano. Mas você vê que é o cara, tipo, é ele. Entendeu? E quem for fazer o trampo já sabe que é ele assim. Exatamente. Então essa conexão, assim, né? Antigamente a gente tinha dentro do estúdio. O Fernando, né, pegou essa época do cliente ir até o estúdio, bater papo com você e ali você vê, né, se é o cliente que vai entrar mudo e sair calado ou se é o cliente que vai virar brother, vai trocar ideia. Hoje em dia isso acontece através da internet, né? Então eu acho que acima de qualquer coisa, você montar o seu Instagram de acordo com a sua personalidade, seu Facebook, é demais, né? É isso, é mostrar para o cliente o que ele pode esperar de você. E tem os truques, né? Claro, tem você entender a métrica. Eu fiz um post, isso aqui deu certo. Isso daqui o pessoal gostou? Putz, não gostou. Como que eu vou refazer isso daqui de uma forma que agrade? Você precisa entender com quem que você tá falando, né? Quando você vende tatu, você não vende pra você. Você vende pros outros, né? Então, às vezes é importante o tatuador se colocar na posição de cliente. Se eu chegasse hoje, por exemplo, no perfil do Fernando, eu compraria? Se o Fernando chegasse no meu perfil, chegasse no perfil do Renato, com a cabeça de um cliente que curte aquele estilo, com a cabeça de um cliente que está procurando aquele tipo de trabalho, né? A gente, com um pouquinho de experiência, com 1 ano, 2 anos de experiência, você já consegue fazer essa transição de se colocar no lugar do cliente. Até antes, né? Se for uma pessoa mais empática.
Então essa coisa do perfil ali, né? Frequência de postagem, cara, qualidade vai ser sempre melhor do que quantidade. O algoritmo tem que trabalhar pra gente, né? Sim. E aí rola aquela coisa de resgata aquele trabalho que você fez no meio do ano passado. Você quer quantidade? Pega aquela foto que você postou estática, transforma no Reels, posta de novo. Deu bastante like, deu bastante comentário, daqui 2-3 meses, posta de novo. Né? De tempos em tempos faz uma curadoria ali do que você tem de material, se você quer postar em quantidade, e vai repostando, vai repostando. As pessoas não decoram, gente, tá? Que você postou lá uma estrelinha. Se daqui 2 meses você postar a estrelinha de novo, a galera vai curtir de novo. Então, não tem muito isso de, não, vou postar uma única vez, né? Os maiores tatuadores do país seguem essa estratégia de curadoria, né? Dos caras repostarem o mesmo trabalho várias vezes com linguagens diferentes. Né? Então uma hora tá numa foto, uma hora tá no story, uma hora tá no Reels. Então eu vejo os iniciantes às vezes batendo a cabeça, mas nossa, e agora? Fiz meu perfil no Instagram, o que eu escrevo? Cara, me conta, quem é você? O que você quer fazer? Que estilo que você quer seguir? Né? Isso também acho que faz parte ali do tatuador se colocar como cliente, porque todo tatuador já foi cliente de tatu em algum momento. Sem contar que a nossa profissão dá pra gente um mar de oportunidade para criar conteúdo, né? Para mostrar pros clientes como que funciona os bastidores, porque pensa, a galera não sabe muitas vezes o que é tirar um decalque, ou então o que é a agulha que você está escolhendo, como que você higieniza tudo, né? E muitas vezes você precisa dar uma movimentadinha ali no seu Instagram e tal, você faz um processo super bacana, só que você não mostra para o seu cliente. Então assim, você está acabando perdendo uma oportunidade de fazer um conteúdo legal, da galera curtir, por às vezes não saber que é um conteúdo que daria para fazer. Fica a dica aí. Ou ficar com vergonha, né? Ficar tipo, com vergonha, não, mas todo mundo posta também, pô, vai no flow, não tem problema. Faz também, não tem problema. Se todo mundo tá fazendo, tá funcionando pra todo mundo, vai funcionar pra você também. Né? O Brunão me mostrou um perfil de um ilustrador, né? Que o cara é extremamente criativo nos vídeos, nas fotos. Mas se você for ver, são os mesmos desenhos na maioria dos vídeos e fotos. Então, ele tirou um tempo, ele criou um monte de material e ele vai reciclando, vai refazendo, E reutilizando, né? Sabendo, usar os seus melhores trabalhos na hora certa. Até o lance de curadoria é meio que isso, né? Sim. O nosso Insta... Vou expor, por exemplo, os tatuadores mais antigos, os caras têm uma bagagem gigantesca de foto. Vou botar meus melhores trampos para ser exposto na minha melhor vitrine no melhor momento. E é isso. É isso. Sabe? E, assim, uma ferramenta que eu acho, assim, de extrema potência, né? Mas é meio subutilizada, assim, são os stories. Né? Lá a gente consegue trocar ideia. Poxa, eu abri lá a caixinha de pergunta, brotou gente perguntando se era todo mundo solteiro. Eu falei, porra, cara, aí não. Eu falei, porra, aí não. O assunto é tatu, cara. Mas é engraçado esse tipo de interação que me surpreende pra caramba. Toda vez que a gente posta alguma coisa assim, e o nível de interação humana da galera ir comentar e se de ter a disposição de participar. Na minha cabeça não ia rolar. Falei, mano, vou postar aí, talvez ninguém vai nem interagir. E, mó galera faz questão, às vezes nem é seu cliente. E o cara responde lá, tô acompanhando, tô curtindo. Não o podcast que é um projeto novo, né? Mas os trampos no geral, isso é muito louco. É muito legal que a galera que curte tatu é muito ávida por tatu, né? Eu acho isso é real. Vocês querem me ver louca, maluca. E se você estiver ouvindo esse podcast assistindo, faz o favor de curtir as fotos dos trampos. Porque quando a gente posta meme... Tem um meme que a gente postou na página do estúdio que, assim, foi surreal, mano. Deu 6 mil curtidas. E é um meme printado do Twitter. Tem uns trampos fodas lá. É um meme, exatamente. Esse é um meme de tatu, mas, cara, é só um meme. É só um meme. É só um meme. Às vezes o pessoal não sabe também o quanto pode ajudar você só deixar um like lá, né? Um top, um emojizinho, ajuda já bastante, velho. Ajuda pra caramba. Eu não sei qual de vocês comentou que quando vocês estão rolando feed lá e vê foto de trampo de aluno, vocês só dão like se vocês realmente curtiram. Alguém falou isso? Foi o Bruneco. Foi o Bruneco, eu né? falei porque, às vezes, que já é uma coisa que a gente passa e é uma situaçãozinha e a galera achar que a gente tá falando coisa pra agradar ele. Que, você curtiu meu trampo, mas só pra me agradar, porque não ficou perfeito.
Mas aí é o que eu falo, brother, é óbvio que não ficou perfeito. Você tem 3 meses de tatu, eu tenho certeza que não ficou perfeito. Agora sim, pô, o cara se dispôs a fazer, conseguiu o cliente, na medida do possível, entregou, ganhou o dinheirinho dele. Porra, isso pra mim já tá perfeito, né? Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Se os dois saíram contentes, né? Lógico que isso vai ser uma bagagem pra você ir melhorando. Então, que seja um infinitinho mais simples do mundo, mas, pô, eu vi que o cara fez bem feito, teve a preocupação de postar uma fotinha legal, de, tipo, interagir com o cliente, mandou a braba. Agora, sim, se eu vejo um trampo, pode ser até, às vezes, um aluno que a gente acompanha mais, que a gente tem alguns alunos, né, que ficaram mais tempo com a gente, mas eu não curti, lógico que eu não vou, comentar nada negativo pra pessoa, só se ela vier pedir minha opinião, claro. Mas eu também não vou curtir. Já é meio que um sinal ali, porque eu já recebi essa pergunta, né? Eu postei a foto lá, você não curtiu. Então, né? É uma coisa que eu penso de tatu também, tatu não precisa ser, nossa, mega perfeita. A gente tá mexendo com pele humana, tá mexendo com agulha, mexendo com tinta, com química, com sol, né, no caso, manual, as né, questões velho? climáticas, né? Tatuagem não é pra ser perfeita, isso não existe, cara. Não é uma tela de computador, de iPad. A tatu tem que ser entregável, cara. Fica algo bonito ali, que envelhece bem, já tá bom. É pra curtir tatu, não é, nossa, mega perfeito, dei o zoom lá, o cara fez o realismo, fez o poro da testa, cara, não. Entendeu? Porque, até o nosso trampo nem tudo vai sair perfeito, né? Perfeito é uma palavra muito forte. E também nem é o lance que, nosso, como se assim, meu like fosse o julgamento, ou eu preciso aprovar. Não, galera, vocês não precisam da nossa aprovação, essa que é a realidade. Agora, sim, claro que o aluno, igual aconteceu, né? A Dani veio me perguntar sobre um trampo que ela tá fazendo e tal. Aí sim, eu vou dar minha opinião, não como o professor de desenho dela, que acompanhou, entende as dificuldades que ela... por exemplo, eu entendo que um aluno que tem 3 meses de desenho, ele, tá um monte de dúvida na cabeça dele. Ele tem mais dúvida do que coisa esclarecida. Como jurado, né, a gente vai ver o trampo pronto e falar, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Então são outras situações, né? Às vezes é mais pra isso, pra te dá aquela provocada, cara, de que acontecia com a gente, né? Do cara mais velho do estúdio falar, cara, não gostei desse pirata que você fez. E aí você ia dormir com a pulga atrás da orelha. O que eu fiz, tá ligado? E no final não é que o cara precisa você precisa da aprovação do cara, mas o cara ele tá te provocando a melhorar, cara. Sim. No final é esses que querem que você melhore. Exato. Quem acha que tudo que você faz tá perfeito, já era, tá ligado? A galera precisa também ter um pouquinho de cuidado com quem vai pedir essa aprovação, Exatamente. né? Porque, assim, já aconteceu algumas vezes, assim, de eu ver aluno entrando em grupo de Facebook lá, que fica lá 300 marmanjos online o dia inteiro, aí o cara posta, tem 1 mês de tatu, fiz esse trampo. Aí vem 200 marmanjos esculachar com o cara, e aí você olha e fala, caramba, pra esses caras tão, né, arrebentando desse jeito, pra eles estarem dando esses esculacho, os caras devem arrepiar. Você entra no perfil do cara, você fala, pô, meu amigo, é o sujo falando do mal lavado, do que você tá falando. Exatamente. Então, essa coisa de não precisar de aprovação, de fato, não precisa. O tatuador não vai comprar de outro tatuador, o tatuador vai trocar. Eu chantageio pra conseguir tatu. Eu falo, e aí, vamos trocar? Faz uma em mim, eu faço uma em você. E aí, tô a fim de tatuar. O tatuador, ele vai no máximo trocar. Quem tem que aprovar no final das contas é o cliente. Essa cutucada que a gente, isso aqui você pode melhorar. É pra fazer melhorar, é pro cara não ficar lá 3, 4, 5 anos batendo a cabeça, que nem a gente ficou. Exatamente. Né? É pra encurtar o processo de evolução do cara, é pra ele conseguir sair de um trabalho médio para um trabalho ótimo num curto espaço de tempo. E é muito engraçado, né? Porque o pessoal fica super triste. Ai, nossa, eu entrei lá não sei na onde, me esculhambaram. Cara, por que você entrou? Porque isso foi pedir dica, né? Pra galera que às vezes nem sabe o que tá falando. E é foda, eu entendo que às vezes na sede ali da galera de querer alguma coisa diferente, uma opinião, aí cai nessas, né? Mas é muito perigoso, é o que a gente fala. Como que o tatuador tem que ter bom gosto, isso demora, né? O Fê sempre comenta, você tem que encher na sua cabeça seu HD de referência boa. Isso vai demorar anos, né? Então, como que você vai confiar na opinião de uma pessoa que também não tem esse bom gosto tão bem esclarecido, né? Lógico que gosto é um puta assunto aí, né? O que é bonito, o que é feio, mas
no mínimo o tatuador tem que saber onde ele tá se metendo. E aí o que ele me falou, você vai ver quem tá dando as dicas e, porra, às vezes é pior do que a pessoa que fez, sabe? É só uma pessoa frustrada. E com, tipo, que uma tá ali. grosseria, sabe? Que não tem cabimento. Porque quando vocês, né, os tatuadores iniciantes vão passar por isso, uma hora ou outra você vai trabalhar num estúdio que tem uma galera mais experiente, você vai visitar um estúdio e, pô, a galera vai falar que seus desenhos não estão perfeitos, mas ninguém vai te bater por causa disso, sabe? Né? Muito pelo contrário, a galera vai querer falar, ó, isso aqui não tá legal, por que você não faz desse jeito? Pô, por que você não vê tal vídeo, cara? Tem uma técnica, sempre provocando pra você melhorar, né? Tipo, ninguém vai ficar revoltado com o seu desenho. Sim, não vai ter essa agressividade. Essa agressividade, essa porque nem, agressiva. tipo, nem tem cabimento, né? Não faz nem sentido, né? Várias vezes, assim, já veio alunos, alunas, comentando esse tipo de coisa que acontece. Primeira coisa que eu falo é isso, você não precisa de aprovação, nem minha, nem do Brunão, nem de ninguém. Segundo, por que você foi lá, cara? Você entrou lá, você viu que tem lá 30 postagens, nas 30 tem gente esculachando alguém. Cara, você não faz isso. O que dá mais espera é que você não vê um cara lá que é mais experiente comentando. Você você pode até ver um cara mais que tem mais tempo de tatu, mas não um cara que às vezes, sei lá, trampou em vários estúdios, já tem uma puta vivência da tatu e ele realmente tá te esculachando porque era necessário. Nunca é esse caso, né? Nunca é. Eu fui tentar puxar aqui, realmente nunca é. Nunca é. Porque o cara que tem essa experiência de estúdio, tem já essa vivência, ele pode até olhar, ele pode até achar ruim, mas ele tá ocupado desenvolvendo dele. O dele. Ele não gasta o tempo dele ali esculachando o iniciante. Né? Ele não fica desperdiçando tempo cutucando os outros, né? Ele faz o dele, ele senta lá no estúdio dele ou onde ele trabalha, faz os desenhos dele. Ele pode até olhar e falar, putz, cara, que cagada, e vida que segue. Ele não comenta, né? Ele não vai te arrebentar, a menos que você vá lá, chegue nele, troque ideia e fale, ó, cara. Então o cara que tem essa experiência, ele não tem esse tipo de atitude. Exatamente. Né? Ele muda um pouquinho a visão. A gente estava falando aqui, né, da criação dos clientes e tudo mais, da forma que a gente aparece na internet, da forma que a gente se postura na internet, mas e o depois? Né? Porque assim, para nós chegar no estúdio, fazer uma tatu, mandar bala num trampo massa lá, é mais um dia no escritório. Para o cliente é o dia dele, né? É aquela coisa de uau, separei aqui uma grana, porque tatuagem não é barato. Barato para mim é 20 centavos, né? Porque a bala é 20 centavos, então tá barato. O resto para mim é tudo caro. Então o cara já se dispôs a passar dor, a desembolsar uma grana, a muito possivelmente passar o dia inteiro ali com você, você entrega, faz o trampo bonitão e tal, passa os cuidados, né? Nessa hora parece que a gente começa a falar grego, porque o cliente tá totalmente... O cliente tá lá... Tá todo contente com a tatu, se olhando no espelho, você passando os E cuidados. você falando de pomada, cara... O cliente tá serelepe lá no espelho, todo saltitante, e parece que a gente tá blá, 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 blá. Fazendo a postagem ali, né? Fazendo selfie, tirando o stories. Tá fazendo story, tá fazendo a selfie e às vezes ouve, às vezes não ouve, né? Tem tatuador que manda ali pro WhatsApp do cliente, tem tatuador que entrega um panfletinho, enfim, né? Nesse pós-tatu, até que ponto, até que momento você se sente responsável por aquele trabalho que você fez? Eu acho que assim, cicatrização, né? Varia de pessoa para pessoa, mas eu tento acompanhar ali uns 20 dias, peço uma foto, alguma coisa, que eu já sei que pelo menos a superfície da pele já fechou ali, né? Então a partir de 10 dias já dá para fechar tal, né? O machucadinho ali e tal. Aí eu peço uma foto. De cuidado, para mim é bem simples assim. Eu já testei muita coisa, já testei pomada, já testei diversos tipos de pomada. E eu cheguei à conclusão que para mim não funciona a pomada, né? Eu faço sempre um esquema assim, eu falo que quanto menos produto existir entre a pele e a tinta, melhor. Então assim, enquanto o corte está aberto, evitar de passar pomada, porque eu acho que é um produto a mais dentro do nosso organismo para o organismo reagir. E eu só peço para passar pomada se fizer uma casquinha um pouco mais grossa, tal, você passa um pouquinho ali só naquele pedacinho para eliminar, né? O que eu exijo muito é para a pessoa deixar o local sempre limpo e seco o máximo possível, né? Lavar ali umas 2 vezes por dia, secar palpando devagar e deixar o machucado o mais limpo possível, né? E o classicão, né? Evitar
piscina, sol, né? Esse tipo de coisa aí. Eu já tive cliente que foi na loja, eu vi ela comentando com o marido dela que eles iam descer pra praia. Antes da tatu. Essas são as a mais, né? Quando a gente Aí pega no pulo. É, assim. eu falei pra ela, você vai descer pra praia? Não vamos fazer. Não vou descer. Eu falei, não, você vai descer, né? Ela ficou, não, a gente vai outro dia. Aí eu falei, não desce. Praia é complicado, não vá Pode parecer que, comigo não vai acontecer, mas vai. É assim que merdas acontecem, né? Pô, eu tatuei e tal. Fiz uma escritinha pequena nela aqui com uma flor coloridinha e tal. Passou uns 4, 5 dias, fez um machucadinho assim, né? Aí eu falei, você foi pra praia? Aí ela deu uma risadinha assim, né? Falei, você foi pra praia, né? Deve ter entrado até no mar isso daí. Aí ela meio que... Porque ela veio querer meio que botar culpa em mim, assim, né? E aí ela deu a entender que foi pra praia, que fez tudo que não era pra ser feito, né? Ela saiu do estúdio e foi pra praia. Colocando a vida em risco, né? E aí, tipo, ainda fica querendo encher o saco do tatuador. E o negócio de responsabilidade, várias vezes eu já fiz trabalhos que eu precisei retocar e eu sei que foi erro meu, não tem problema nenhum. Cara, vem cá, retoco com o maior prazer do mundo, não tem problema. Foi falha técnica minha, não tem problema. Ou até do próprio processo. Ou do né? processo, né? Que é natural mesmo. Porque, que nem eu falei, a gente mexe com pele e tal. Então, você vai fazer uma escritinha, ficou um falhadinho lá, volta aí, retoca e tal. O que não dá também é quando o cliente some depois de 6 meses, né? E, ficou falhado. Pô, cara. Né? Um mesinho aí, né? Volta aí, né? Mas é bem tranquilo, assim, né? Da minha parte, acho que é isso. O cuidado é basicamente esse. Tenta evitar o máximo de colocar um monte de coisa na pele da pessoa. Já tem a tinta lá, deixa a natureza agir. E tem funcionado bem. Depois que eu segui nessa metodologia, dificilmente eu volto ter retoque, ter problema com tatu. É muito louco isso, né? Que você chegou num ponto da sua carreira que você já sabe o dano que você causa, você já sabe o que fazer pra resolver e elimina, né? Você não tem mais retoque, ou se tem alguma bobeirinha, coisa pouca. Isso é muito da hora. E é curioso que nós 4 aqui, cada um manda o cliente cicatrizar de um jeito totalmente diferente, né? Isso eu acho demais, assim, porque cada um tem consciência do dano ali que causou, né? Que é o tal do método que eu falei, né? No meu método mando eu, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Né? E eu não critico quem manda pôr pomada, quem manda rezar 3 Ave Maria. Rezar Ave Maria. É o método de Bota cada um copo d'água em cima da TV. Se tá funcionando pro tatuador daquele jeito, que ele siga, né? Olha, Real. eu critico. Se mandar passar medicamentoso, eu critico sim. Sem dó nem piedade. Porque assim, antigamente tinha muito isso, né? Passa lá Bepantol, passa lá Lebacetin. Tem uma lista, colagenase, fibrase, cicatricure, tem, enfim, um monte. Comprou na farmácia medicamento, cara. Eu não posso passar medicamento, gente, eu não sei. Bepantol não é pra tatu, né? Então. Não foi criada pra isso. Começa por aí, né? Começa por aí. E aí tem essa, você tá dando um medicamento pro cara usar, só que você não tem conhecimento técnico para saber se aquilo ali vai reagir com o químico que você já colocou antes. Você não tem como saber se o sujeito tem uma alergia ou tem alguma hipersensibilidade a componente daquela fórmula. Então cara, critico sem dor no coração. Mandou passar Bepantol, cara, eu já tipo, não. Bepantol. E logo a Bepantol, né? Que é tipo a mais polêmica, talvez, de cicatrização. É uma das de mais tatu, conhecidas, né? Uma das né? mais conhecidas. É porque era o que tinha, né? Era o que tinha antigamente, né? Bepantol, Então, tipo... Até os clientes mesmo, né? Às vezes já vem, vou Já passar vinha com Bepantol pomada e depois. tal, Você fala, não, sem Bepantol, cara, não passa. Aí conforme vai evoluindo o tatu, vai aparecendo outros produtos melhores e tal, né? Então, Vão se fabricando produtos pra tatuagem mesmo, né? Eu acho que aí que é interessante. Não, isso eu acho bem legal. Eu já cheguei no cúmulo, assim, né? Atender de porta pra rua, eu acho que pode ser considerada a 8ª maravilha do mundo da tatu, que é incrível, cara. Você escuta cada pérola, assim, dos clientes. E eu lembro que durante um tempo era muito comum a pergunta: mas eu posso esfregar camisinha na tatu pra cicatrizar? Por causa da vaselina? E eu ficava com aquela cara, eu jovem, né, novinha, um neném, ficava com aquela cara...
Onde você viu cara? isso? Como assim? Porque eu imaginava que a pessoa ia encher do jeito que tem que ser enchida a camisinha. Mano, onde que a pessoa tira essa? Tirou essa informação. E eu ficava com aquilo, caralho, velho, como que você vai esfregar uma camisinha na tatu? Não façam isso, E crianças. achar que tá tudo bem. Não precisa disso. Não precisa disso. O Brunão também passa um formato de cicatrização diferente, né, Brunão? Como que você orienta o seu cliente? Por exemplo, quando eu comecei, eu caía nessa da pomada medicamentosa, porque meio que foi o jeito que eu aprendi até pelos clientes que eu tinha na época, né? Aí logo eu percebi que isso não dava certo, que a pomada medicamentosa, principalmente quando a pessoa passa em excesso, ela tem uma tendência a... Posso estar falando groselha, mas na minha percepção, ela acelera a cicatrização, porque ela é uma pomada para ir, e nesse processo perde pigmento a tatu. Né? Então, geralmente, tatu que foi cicatrizada com pomada medicamentosa fica mais esbotada do que ela poderia ficar. Né? Ela poderia ficar mais preta. Aí comecei a perceber isso, mudei para vaselina. Então, como a vaselina ela é neutra, né, tecnicamente, falava, ó, você vai pegar uma camadinha fina de vaselina e vai passar a partir do segundo dia, no terceiro até o quarto. Por quê? Para proteger aquilo que ainda é um machucado aberto, né? E na minha opinião, colocar o plástico no segundo dia já não vale a pena, porque você é igual um band-aid, né? Você só fica abafando e você precisa tirar o band-aid para começar o processo de cicatrização. E aí eu entendi muito isso que o Fê comentou. A própria pele, ela já tem o seu sistema para cicatrização. Então, se na verdade você tiver com tudo certinho, imunidade, estiver bem, vai rolar já a cicatrização por si só. O que a gente precisa é nesses 3, 4 primeiros dias que ela está aberta, proteger, né? Bom, aí passei esse período, comecei a ver uns posts de uns tatuadores mais antigos que comentavam que vaselina na tatu, em excesso também poderia tirar um pouquinho da pigmentação, né? E eu vi umas fotos da galera postando sobre isso, já fiquei de olho. E aí que é difícil, porque a gente sabe que se passar uma camadinha fina, até ficaria tudo bem, mas você não consegue controlar o quanto a pessoa vai passar. Esse é o problema. Tem galera né? que, mano, vai... O cara vem com a concha de feijão. E essa é a camadinha fina dele, né? Olha, eu confesso que eu já fui o cliente da concha de feijão. Da concha de feijão. Eu já fui. Vamos passar um monte. Ainda mais que a vaselina ela não é absorvida pela pele, né? Então fica aquela, mano, lamaceira, né? Aquela crosta. E aí depois desse período eu comecei a fazer o mais parecido com o que o Fê falou, de não indicar tanta coisa, no máximo uma pomadinha para se criar uma casca mais grossa. E o que eu indico geralmente é o seguinte: compra pomada pra tatu. É o que eu falo pra galera. Quer passar uma pomada? Sente mais seguro? Compra uma pomada pra tatu, Específica, né? E o que foi talvez meu vacilo, que eu me atentei a isso muito tarde. Então essas pomadas de tatu já existiam, já podia ter indicado antes, e eu ainda ficava nessa de tentar uma vaselina aqui e ali. Na medida do possível ia dando certo, porque tipo, eu gosto de tentar machucar pouco a pele na hora de aplicar, mesmo que eu precise talvez depois dar uma segunda capa ali, mas pra mim é melhor isso do que eu passar do limite de primeira. Então também eu fui percebendo que como não estava agredindo a pele, não estava formando umas cascas tão grossas, mesmo os trabalhos maiores, e aí ficava mais fácil de ir manejando. Então hoje é o que eu recomendo, por exemplo, com os adesivos, né, que hoje tem de curativo, às vezes principalmente para dormir, ou se você tem um trabalho que é muito exposto a poeira, alguma coisa, hoje tem opções mais interessantes, né? Eu acho que pomada medicamentosa tá descartado assim como opção hoje em dia, né? E você, Rê? O Rê faz muito tracinho fino, muita coisa delicadinha. Eu sou mais de boa assim também, sou mais tranquilo. Eu sempre uso o filme, né, aquela película em todo o trampo, porque assim, é muito disso. A gente não sabe o que vai ser, o que a pessoa vai fazer depois que sai do estúdio, né? Às vezes a pessoa vai colocar uma roupa apertada, vai usar uma bolsa, que vai causar fricção ali no tatu. Então, plásticozinho para proteger também. Quando eu coloco a película, 3 diazinhos com a película, no máximo ali, pode tirar. Eu peço para a pessoa deixar a pele ficar bem sequinha, né, para aquele processo de fechar essa lesãozinha que aconteceu ali. E creme hidratante, neutro, sempre neutro, sem esse de perfume de amora, rosas de amêndoa. Inclusive neutro, tem um trampo meu que deu ruim por causa disso, cara, de usar um creme de morango, rosa radioativo, perfume com álcool perfumado. ali em cima, cara, não dá certo. Então creme neutro, vai passando, deixa bem hidratado também. Em relação à alimentação, não sou nutricionista, a pessoa sabe o que ela come, né? Vamos supor, sou alérgico a camarão. Fechei meu braço e vou comer camarão? Não vou comer camarão, né, meu camarão? Mas aí depende do tic-teco, né? A pessoa tem que raciocinar, que não é uma boa ideia. Entendeu? Eu sempre falo, né, come
tende para uma alimentação um pouco mais tranquila, né, mais leve, mas eu não vou te restringir, sabe? Você tem alergia a alguma coisa, tem alergia a algum tipo de comida, alguma coisa não cai bem, evita isso. Trata bem a tatu, hidratante neutro, não coça, não tira casquinha, até porque é muito superficial, né? Então, se a gente cuidar bem, a cicatrização vai ocorrer de uma forma legal. E também se não ocorrer de uma forma legal, depois você volta aí. Não tem tanta crise assim, sabe? Então eu sou bem tranquilo para cicatrização assim, para cuidados em geral. Eu já testei tudo que vocês podem imaginar, assim, tudo. Fica uma semana direto com plástico. Cara, aquilo ali vira uma sopa de bactéria, velho. Vira uma sopa. Vira uma sopa. Funciona. Eu tenho uma enorme que eu cicatrizei assim. Cicatrizou bem? Cicatrizou. Mas, cara, eu ficava, sei lá, umas 3, 4 horas com plástico, tirava, lavava, botava de novo. Plástico. Isso durante a madrugada. Então, assim, era uma semana que você dorme, parecendo que você tem um recém-nascido em casa. Já não acho legal, né? Tipo, o cliente fez a tatu, né? Assim, funciona, mas o cliente fez a tatu, ele já sofreu, ele já gastou uma grana, né? Eu não quero causar ainda mais distúrbios ali na semana do sujeito. Já ficou um dia inteiro ali no estúdio, muito possivelmente. Então, assim, eu já testei só plástico, eu já testei plástico com pomada. Puta, aí vira um lodo, né? Vira um lodo. Vira um lodo, real. Aí começa essa história de sair o pigmento, parece que tá saindo de bica, né? Começa a vazar, vira aquele lodo de tinta com cor, com pomada. A pomada vai tirar o que pode inflamar ali, né, da pele. Tudo que foi estranho, ela vai arrancar. E aí vai ficar aquele negócio ali, vai sair linfa, e vai ficar aquela meleca aguada, grudenta. E aquele plástico, gente, é horroroso isso. E aí os clientes olham aquilo e falam, nossa, mas será que tá normal? Então, assim, até por uma questão estética, de praticidade, enfim, né, o mundo da tatu evoluiu numa velocidade gigantesca e não é porque eu comecei lá atrás que eu não quero acompanhar, muito pelo contrário. Eu incorporei o tatuador Nutella de uma forma que minhas máquinas é coloridinha, meu clipcord é coloridinho, batoque coloridinho, eu virei a própria Nutella. Então, assim, essa coisa da tecnologia para cicatrização eu acho demais, porque eu sou do time adesivo, né? Tem outros produtos além do adesivo que também fazem esse papel de adesivo, mas assim, a estética, na minha opinião, fica legal, o cliente vai ficar com aquilo seguro, então mesmo que ele dê um esbarrão, tem ali um negócio protegendo, pelo menos nos 3, 4 primeiros dias, e né, o rei ele manda tirar, dependendo da extensão da tatu, ou se eu ver que eu dei aquela pesada de mão, né, dei aquela taiada ali no meio, dei aquela navalhadinha. Que é normal. É normal, né? Exatamente. Ou às vezes o trampo é muito grande, assim, muito extenso, tipo uma canela inteira, um antebraço inteiro, alguma coisa muito grande, aí eu mando o cara ficar, tipo, fica 3, tira, lava, seca, fica mais 3. Quando ele tirar, depois dessa primeira semana, o tatu vai estar 0. Vai estar, 90% cicatrizada, e aí vai vir aquela fase da coceirinha, da casquinha e tudo mais. Mas até por uma coisa estética, assim, né, do cliente poder ver, as pessoas poderem chegar perto, encostar, eu acabei me adaptando legal com adesivo. E eu me adaptei legal com esse adesivo, curiosamente, por causa de uma cliente que é diabética. Então, assim, demorava horrores para começar o processo de cicatrização na pele dela. E, cara, né, quem tem diabetes sabe o risco que é você ficar ali com o negócio aberto. Pode pegar uma infecção, enfim, pode dar um monte de meleca. E aí, por conta dela, eu comecei a usar esses adesivos e... se funcionou com ela e funcionou bem, né? Com quem tem problema de cicatrização, então, como o restante vai, macio. Vai rolar. Vai rolar. O que me deixa maluca, mas assim, maluca, a ponto de quase ter um faniquito, é ver foto do cliente lá com adesivão na praia, na piscina, é ver o cliente no dia seguinte da tatu tendo tirado o adesivo. Putz, cara, Nossa aí eu quero Senhora. morrer, velho, morrer. Eu sou daquele tipo que tira o print e fica esperando. Eu sento e espero, assim, engulo o estresse e espero. A hora que a pessoa volta, olha então, sabe o que é? Queria um retoque aqui. Eu só respondo, oi, tudo bem? E pum, a fotinha ali, tipo, cara, eu vi o que você fez, né? Praia é péssimo, piscina é péssimo, né? Tem gente que gosta de parecer uma berinjela no sol, né? A pessoa deita lá e só sai quando fica roxa. Cara, Eu não entendo muito bem, mas tá bom, né? Você vai fazer isso com uma tatu cicatrizando, meu? Você vai na areia da praia, na areia, Nossa, cara. Na areia. Sem retoque na faixa, com certeza. Ainda mais porque eu gosto de seguir meus clientes.
justamente assim pra observar um pouco pegar, ali né? como que vai ser. E aí a malandragem. Meu, falei pra ele não ir na praia. A gente foi na praia, eu chamo ele, ou ele veio me chamar depois. Vapo, né, ó, tem a conversa aqui, eu falei pra você que não podia ir, tananã, tananã, tananã. Retoque não gratuito. Infelizmente ou felizmente. Infelizmente. Não é infelizmente, É, né, meu? Fazer a mesma coisa duas vezes, É igual um pós-cirúrgico, né? Exato. Você vai fazer uma cirurgia, tem Pra os esse cuidados. ponto eu sou bem chatinho mesmo, porque, meu, a gente passou, né? Não passou à toa, sabe? Não foi pra querer ser chato. Ah, esse tatuador aqui não é legal, ele não deixou ir pra praia. Não tem nada a ver, mano. Não, e é muito louco que assim, né? Às vezes vem tatuadores pedir dica, né? Aluno vem pedir dica e às vezes a dica é justamente dar um vapo na pessoa, né? Dar o vapo é dar aquela comida de topo, dar aquela... Meu, você tá viajando nisso daqui e tal. E o pessoal normalmente assusta, né? Fica tipo, nossa, ai meu Deus, tomei uma comida de toco aqui do Bruno, tomei um vapo aqui, não sei o que, não sei o que. O cliente, eu queria saber do cliente, se ele fica, tipo, criança triste no cantinho, assim, tipo, nossa, tomei um vapo aqui do meu tatuador. Eu já respondi stories, assim, da pessoa tá na praia com a tatu recente, eu mandar, tô de olho, viu? É muito Só eficiente. tô de olho, viu? Tô de olho. Só pra conscientizar, né? Vai que a pessoa Ainda falou. postou, né? Que é pior, cara. Então, às vezes a gente fala, até a pessoa fala, tô aqui na praia, mas não vou entrar no mar, né? Pelo menos. Mas não, eu sempre... Até se ficar só na areia, eu já pego no pé já. Mesmo assim. Mormaço, né, velho? Tem um mormaço ali. A maresia tem vindo maresia. toda hora. Eu queria saber a galera que mora em litoral, assim, como que é o processo de cicatrização Real, deles, né? Porque, pô, a maresia tá ali o tempo todo, né? Eu imagino que, né, o processo seja igual, mas talvez demore um pouquinho mais por causa do abafado, talvez seja, né, mais lento o processo por causa da maresia, porque o corpo deles já tá acostumado, né, com aquele ambiente quente ali. Eu queria de verdade saber como Eu funciona. acho que seria legal, tanto o tatuador ou o cliente que mora no litoral, deixar nos comentários, né? Quando sair o vídeo boa. na quarta, deixa Sim. nos comentários. Deixa né? pra gente como é esse Lá é o processo. contrário. Lá a pessoa curte, tá tudo Dentro da aula mesmo. Já criou, né, ali um... Eu tenho uns clientes assim, que claro, né, meu, eu adoro eles, eu inclusive me identifico, que são extremamente viciados em algum esporte, assim, né. Eu já tive cliente que era professor de natação. Nossa. Falava, cara, desculpa, você só vai tatuar nas suas férias, não dá pra entrar na água. Ainda mais água de academia, tal, não rola. Pessoal que faz luta também, pô, galera teimosa, viu? Você fala, meu, ó, no mínimo 10 dias longe de tatame, longe de treino, não é legal esse contato. Gente, tatame é podre, academia é podre, por mais bem cuidado que seja, é muito sujo. Aí você fala, você vê o brilho da pessoa Indo sumindo, embora. assim, ó. Né? Tem uma galera que é meio teimosa, assim, eu faço questão. Teve um caso lá de 2017 de um cara que teve uma sepsia, né? Acabou falecendo e tal, e eu sempre menciono isso, falando, meu, isso aqui pode acontecer com você. Você quer que aconteça? Já dou aquele terrorzinho, A né? galera faz a tatu e quer jogar bola, quer ir pro seu site lá, onde todo mundo cospe no chão. Justo na sabe? porra do dia que fez a tatu, né? Exato. Eu, inclusive, né, vou me abrir aqui pra vocês. Eu já fui desse cliente que fez a tatu e foi jogar bola. E foi pro Futibas. Fui pro fute, fui jogar no gol, né? Primeira bola que eu fui defender, a tatu ficou lá no gramado. Aí eu levantei, olhei pro meu braço e tava lá a tatu, mano. Ficou horrível. Inflamou, machucou pra caramba. Foi triste. Eu falo que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque eu também já fui essa pessoa. Aí eu me achando culpado. Já passei por essa. Não, todo mundo. Todo mundo já fez. Caraca. Mas é importante, assim, né? Tipo, a gente dar esses toques pra galera. Se a pessoa assume o risco, paciência, né? Não dá pra gente... Se eu pudesse, eu amarrava no pé da mesa, mas não dá, né? Então, é igual a história da vaselina lá, né? A minha primeira tatu... Pô, cada vez que eu... Era grande, né? Então, cada vez que eu ia passar Bepantol, era um frasco inteiro de Bepantol no tatu. Toma, tá. Eu acho que pra essas duas que eu fiz, que foram as minhas primeiras, eu gastei 2 tubinhos de Bepantol. Ficou tão oleosa a minha pele que ficou até com... Começou a criar acne, assim, sabe? Perto da tatu. De tanto óleo que tinha, velho. Foi triste também. Por não saber, tacando muito Bepantol.
Não, hoje em dia curiosamente, né, disse que Casa de Ferreira espeto de pau, mas depois que não, isso daqui funciona, né, isso aqui vai dar certo, cara, eu passo assim, macia pela cicatrização. É porque eu comecei a aplicar o que eu passava pros clientes, né, antes eu não aplicava. Aí você vê que começa a ficar perfeitinho, né? Lisinho, tá tua cicatriza que nem sente, assim, não tem aquele desconforto, não tem coceira, né, gente? Então, segue o que o tatuador fala pra economizar tua coceira, que a coceira, pra mim, pelo menos, é uma das piores partes. A minha costela que você fez foi triste. Eu sentava assim, o negócio coçando, pinicando. Pegar o garfo, né? Então, dava. Aí eu às vezes fazia assim, né? Deixa eu pegar um negócio aqui, dava. Tenta distrair. Dava aquela coçadinha. Aquela coçadinha pra não me culpar tanto, sabe? Não repitam isso. Não, eu coço. Eu passo a mão, assim, em círculo, não tá com a unha, né? Não, se eu tacar a unha, eu arranco um pedaço, cara, certeza. Eu dou aquela passadinha de mão. Tem que dar uns tapinha, né? É, Pra dar uma aliviada. Jogar na água gelada, assim, Água pra gelada. dar uma a aliviada. minha. Cara, quando eu fiz a minha mão, nossa, isso aqui virou um pão, né? Meus dedos pareciam linguiça, assim. Eu lembro que eu botava a mão na torneira fria, assim, e deixava a água rolando, porque aquilo, né, tava doendo, inchado e tudo mais, e foi uma das coisas que me ajudou, assim, Dá uma aliviada, né? aliviar aquela... Porque, pô, imagina, eu tatuei acho que num domingo, na terça-feira eu tava me metendo a tatuar de novo, então isso aqui ficou, né? Tava com a mão. Doideira, É velho. foda. Os dedos pareciam umas linguiças, não conseguia nem fechar a mão direito. E vamos tatuar, e a mão inchando. Então tem umas coisas assim que até a gente faz umas merdas, né? Eu acho até importante pra gente aprender, né? Ao que não orientar o cliente. Tipo, olha, tatuou a mão, cara, não vai meter a luva e fazer alguma coisa. Fica de boa, fica lá com a mãozinha Lavar a quietinha. louça, né? Lavar Detergente. É o clássico, né? Lavar o banheiro, mexer com cândida. Tá maluco, velho. Isso daí também é importante falar com o cliente, né? Pô, às vezes o cliente não sabe, vai fazer alguma coisa na mão, vou lavar o banheiro essa semana. Não lava, pô. Você vai colocar um monte de produto na sua pele aberta, Arregaçar tudo. arregaçar tudo, sabão em pó. Exatamente, Você cara. tá doido. Meninos, muito obrigada por hoje. Opa, Muito obrigada. prazer foi nosso. Eu vou atazanar vocês, que eu fiz um monte de cortes do anterior. Tem papo que a gente acabou gravando que não foi pro ar. Então vai ter um monte de cortes aparecendo por aí, das gargalhadas que a gente deu. E por hoje é isso. Muito obrigada. É isso aí, valeu. Semana que vem tem mais. E para as próximas semanas vai ter uma surpresinha aí. Pô, tá chegando a surpresa. Isso aí. Pô, valeu, E galera. vocês vão ficar sabendo antes, hein? Vai ter uma churrasqueira. Vai ser surpresa pra todo mundo. Chega com a garrafa de cachaça. Tchau. Falou, galera. Até Valeu, mais. galera. Valeu. Até mais, hein? Tamo junto.